A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar a conversão de Saulo, que foi o escolhido de Jesus Cristo, né? O livro-texto é o Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 8 ao 17. E Paulo, quando ele caiu no caminho de Damasco, né, ele caiu do cavalo, aí quando ele se levantou, ele estava cego. Então foi aí que começou a história da conversão de Saulo, ou Paulo, né? Atos capítulo 9, versículo 8 diz assim: E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Atos 9, 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Enquanto Paulo aguardava as instruções do Senhor Jesus, estava 3 dias sem comer e sem beber, né, na casa de um homem chamado Judas, onde aguardou a visita de Ananias. Então esse tempo, né, que ele ficou sem comer e sem beber, provavelmente foi um jejum, né, de arrependimento que Paulo fez por tudo que ele fez, né, com os judeus. Então foi um arrependimento, né, que quando nós nos arrependemos, nós voltamos a ser servos de Deus, né? E quando Deus estava lá, quando Paulo estava orando, né, além dele fazer o jejum, ele estava orando. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10, diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor em visão a Ananias. E ele respondeu: E eis aqui, Senhor. Então Deus falou com Ananias e disse assim, no 11, 9, 11, e disse-lhe, o Senhor, né, disse a Ananias: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Paulo, pois eis que ele está orando. Então veja que Paulo, nesses 3 dias, ele estava orando, né, e se arrependendo de tudo que fez. Mas o que significa a rua direita? Muitas cidades, né, históricas, naquela época, tinham uma rua direita. O nome surgiu por essa rua estarem localizado ao lado direito das principais igrejas ou das sinagogas naquela época, né? E era uma rua muito usada e muito importante para as pessoas que moravam lá, para os nobres, para os ricos, porque eles costumavam fazer suas residências na rua denominada Rua Direita. Então, até hoje, né, em muitas cidadezinhas, aí, né, em muitos países, as pessoas com maior proveniência, né, com maior valor financeiro, né, eles preferem morar ali perto das igrejas, né? E isso era o costume naquela época, né, que morar na Rua Direita. Por isso que na Bíblia fala, vai lá na casa de Judas, que ele mora na Rua Direita. Atos 22, 12. E um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Ananias, o Senhor tem sido gracioso, ele foi um dos primeiros cristãos da pregação do Evangelho de Cristo e vivia em Damasco. Logo após o relato da conversão de Paulo, né, e da sua cegueira, que resultou de ter visto a glória do Senhor. Então a sua cegueira, porque ele viu a glória do Senhor. Mas tudo isso era um preparativo para a sua conversão, né, na estrada de Damasco. Lemos que Ananias teve uma visão em que Cristo lhe falou que fosse até a casa onde Saulo estava hospedado, né? E impusesse as suas mãos para que ele recuperasse a visão. Mas Ananias não estava muito com vontade, né, de ir lá, porque Paulo era um perseguidor. E ali naquela região, todo mundo conhecia Paulo, e Ananias estava meio com medo de ir lá, né? Porque senão ele poderia achar que Paulo estava armando alguma coisa para poder matar os judeus. E Ananias era um dos primeiros convertidos, né, naquela época. Então ele estava meio receoso para ir para lá. Então,
Mas Deus que falou. Quando Deus fala, irmão, a gente não pode ficar receoso. A gente tem que fazer aquilo que Deus determinou para nós. Lá, a visão de Paulo, Atos 9:12. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele as mãos para que tornasse a ver. Então, veja, Paulo viu, estava orando, talvez ele estava orando lá, e viu, Deus mostrou para ele que ia ser um homem chamado Ananias, e queria curar ele. Era repreensível e relutante de Ananias em relação ao chamamento de Deus, mas a mensagem de que ele deveria ir era clara. Então ele estava com medo, porque Paulo era perigoso naquela época, né? Ele matava judeus, crianças, matava mulheres, idosos, ele não queria nem saber, era cristão, né? Ele mandava para a prisão em Jerusalém e lá eles eram apedrejados ou mortos, né? E ele gostava disso, porque ele achava que estava fazendo a coisa certa, como nós falamos no postagem anterior. Atos 9:13. E respondeu Ananias: o Senhor de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos de Jerusalém. Então Ananias está falando assim, ó, eu sei quanto ele tem feito de males contra os seus santos, né, em Jerusalém. E aqui tem poder, no 14, dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocarem o teu nome. Veja, ele está falando, ele tem poder, ele tem a carta para poder prender a nós, né? No 15, 9:15, ele disse-lhe, porém o Senhor, olha, o Senhor falou, não, vai, né? Diz assim, vai, porque este é para mim um vaso escolhido por levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então veja bem, Deus falou para ele, vai que esse é meu vaso escolhido, você não vai poder ficar, né, sem ungir ele e ungir para que ele restaure a sua visão. Saulo é restaurado da cegueira e recuperado a visão. Atos dos Apóstolos 9:17. Ananias foi ao encontro na casa e, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheios do Espírito Santo. Ó. Então ele falou assim, ó, Deus me enviou para que você torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Olha como Deus tinha um trabalho em Saulo, né? Como Deus também tem um trabalho em nós, mas que nós às vezes não damos oportunidade, né? Em Atos 9:18 diz assim, e logo caíram os olhos como umas escamas e recuperou a vista e levantando-se foi batizado. Veja, além dele se converter, ele já levantou e foi batizado. Quantos aí estão esperando ser batizados? Quantos já estão na casa do Senhor e não querem ser batizados ainda? Veja que Paulo foi imediatamente, né? Atos 22:13. E vindos ter contigo, apressando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobre a vista. Olha, ele falou, ele veio com pressa, falou, ó, recobre a vista. E naquela mesma hora, o vi, né? Ele viu, naquela mesma hora. Né? Saulo está dizendo, né? Então vem e faça logo o que você tem que fazer, porque eu quero agora agradar, eu quero fazer a obra de Jesus Cristo. Né? Atos 22:14. E ele disse a Ananias, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e que sejais aquele justo e ouças a voz da sua boca, né? Então, nós temos que ver, ele tinha que falar as coisas de Deus. Atos 22:15. Porque has de ser sua testemunha para com todos os homens de que temos visto e ouvido. 22:16. E agora, porque te detens, levanta-te e batiza-me e lava os meus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo falou, não, o que está te detendo? Me levanta e já me batiza, né? E
tire todos os meus pecados, para que eu possa fazer a vontade de Deus. Romanos 1:1. Paulo, servo do Senhor, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. 2 Timóteo 1:11. Para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Foi constituído, pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Atos 3:7. O qual foi feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Então, veja que Paulo recebeu a graça e a bênção logo no começo da sua conversão. Temos que ter uma mudança, no nosso coração para entender as Escrituras sob a luz do Senhor Jesus e pregar o Evangelho através das obras do Espírito Santo para a conversão de muitos. Então, isso que nós temos que fazer. E nós estamos esperando aqui por quê? Temos que começar a fazer igual Paulo, levantar, ser batizado e já começar a pregar o Evangelho para a salvação das almas. É isso que Deus quer de nós, isso que Deus quer dos cristãos verdadeiros, que faça a sua boa obra, continua fazendo a sua boa obra, aquela que Ele começou e deixou a responsabilidade agora para nós. Amém? Então, não se esqueça de pôr seu joinha aí, seu like, não se esqueça de se inscrever, você que não é inscrito, e compartilhe com seus amigos, que vamos ter mais. E vamos ver que o próximo texto que nós vamos falar que Paulo teve aí, foi meio difícil, a conversão, porque ele foi logo perseguido. Então, Paulo, de perseguidor, passou então agora a ser perseguido. É a outra postagem que nós vamos falar na próxima semana. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.